Vamos retomar o nosso curso e a abordagem sobre a ideologia alemã de Engels e Marx. Esta é uma obra bastante complexa, como nós vimos na aula passada, e eu dividi em algumas partes a apresentação desse livro. Na semana passada, eu deixei aqui no canal a primeira parte a primeira aula, né? Que correspondia ainda ao tema da semana passada. E agora eu vou deixar a segunda parte, que corresponde à primeira parte que eu vou abordar da ideologia alemã, que é o texto sobre Feuerbach, que contém lá as primeiras páginas do volume. Depois dessa segunda parte da primeira aula, eu vou deixar em duas partes uma segunda aula que correspondem às aulas propriamente dessa semana, que vão ter como tema as partes sobre Bruno Bauer e Max Stirner, num primeiro momento, e num segundo momento sobre o socialismo alemão. Então, essa a divisão, né, que eu fiz para essas aulas sobre a ideologia alemã. Uma primeira parte sobre a parte do Feuerbach, uma segunda parte que é esta aula agora, e depois, uma terceira parte sobre Bruno Bauer e Stirner e uma quarta sobre o socialismo alemão, né? Muito bem, então nós vamos retomar a leitura da obra A Ideologia Alemã. Lembrando para vocês que eu estou seguindo a edição brasileira da Boitempo, que corresponde à edição crítica que saiu no ano 2000, contendo mais textos do que a edição antiga que circulou durante o século XX, né? É uma nova edição que surgiu a partir da publicação nos anos 2000 de outros fragmentos que foram escritos pelos autores para a publicação do livro A Ideologia Alemã, que não chegou a ser publicado, né? O livro não chegou a ser publicado, os manuscritos foram descobertos no início do século XX e só foram publicados, então, né, entre os anos 20 e 30 do século passado. Bem, o texto tem como título A Ideologia Alemã, crítica da mais recente filosofia alemã e seus representantes Feuerbach, Bruno Bauer e Stirner, e do socialismo alemão e seus diferentes profetas. O livro foi pensado como contendo dois volumes. O primeiro volume seria composto pela parte filosófica, contendo, portanto, a crítica desses três autores, Feuerbach, Bauer e Stirner, e um segundo volume todo seria dedicado à crítica do socialismo alemão. No entanto, os autores só conseguiram terminar a parte sobre Stirner, sendo a parte sobre Feuerbach e a parte sobre Bruno Bauer e o socialismo alemão apenas fragmentos mais ou menos completos de textos, né? Bem, eu comecei a abordar então na semana passada as primeiras páginas, e especialmente o trecho que vai das páginas 29 a 47, o primeiro rascunho, né, do fragmento Feuerbach e História, que contém o cerne da apresentação que os autores fazem da sua nova concepção de história, que depois vai ser conhecida como o materialismo histórico, né? E eu vou, na aula de hoje, falar um pouco da sequência desses fragmentos, né, que se seguem, né, a partir da página 47 até a página 95 deste volume. Vou deixar, então, para uma segunda parte, né, para uma nova parte, para uma nova aula, os trechos em que os autores comentam as obras de Bruno Bauer e Max Stirner, assim como também a parte referente ao socialismo alemão. Bem, e também, né, o apêndice traz alguns textos importantes, que são o prólogo, né, o esboço de um prólogo que o Marx escreveu,
que tem poucas páginas, 1,5 página, e que eu li na aula passada, além das teses, as famosas teses contra Feuerbach, né? E depois o Engels vai publicar com algumas modificações, né? Esse que é um texto que se tornou clássico e que é o objeto da atividade de leitura desta semana, né? E sobre o qual eu comentei um pouco na aula síncrona da semana passada e vou comentar também na aula desta semana, na sexta-feira. Muito bem. Então, o que nos interessa é essa parte dos fragmentada, né? Primeiro fragmento se chama Feuerbach e História, vai das páginas 29 do volume Da Boitempo até a página 46 e depois da página 47 até a página 50, né? Aí, a partir da página 51, nós teremos um outro fragmento, uma outra parte, né? Um conjunto de fragmentos sobre os quais eu também vou comentar, e na verdade é o tema da aula de hoje, né? Mas eu vou retomar um pouco o que nós vimos na aula passada, agora de uma forma um pouco mais sistematizada, né? O que nós temos naquele trecho, né, que se chama Rascunho das páginas 1 a 29, que na edição corresponde às páginas 29 e 46, são são textos que se referem pelo menos a 4 grandes assuntos, tais como eu os dividi nessa leitura sintética, né? Eu apresento agora. A primeira parte é a que fala da libertação real e a apresenta como um ato histórico e não um ato de pensamento, o que já apresenta logo de cara a crítica dos autores aos filósofos alemães e a ideia de que seria não apenas possível, mas necessária uma reforma da filosofia para a libertação, a emancipação da condição alienada que, em geral, o ser humano vive na Europa nesse período histórico. Então, eles já fazem uma crítica a isso logo na primeira página, e nas páginas seguintes, das páginas 30 a 32, eles comentam mais detidamente a filosofia de Feuerbach, apontando a insuficiência de seu materialismo, né? Fazem a crítica da ideia de certeza sensível em Feuerbach, o caráter anhistórico da filosofia feuerbachiana e o fato de que ele não presta atenção, não se debruça sobre as bases reais da existência, que consistem no modo como os seres humanos produzem os seus meios de subsistência. E é justamente para isso que se volta o materialismo histórico, que os autores apresentam entre as páginas 30 a 39, né? Todo aquele trecho bastante denso, né? Em que eles apresentam não apenas a ideia geral de que a base material condiciona a base ideal, né? Ou a base material condiciona os fenômenos ideais, ou seja, aquela ideia que depois os autores vão dizer, né, especialmente Marx, que a estrutura econômica da sociedade condiciona a superestrutura ideológica, né? Eles não apenas afirmam isso já nesse texto da ideologia alemã, mas apresentam, né, em termos bastante sintéticos, né, e necessariamente fragmentados, dado ao estado que nos chegou o texto, uma visão da história em que eles apresentam as diferentes fases de produção, os diferentes momentos históricos determinados como o escravismo na antiguidade, o feudalismo na Idade Média e o trabalho assalariado no mundo contemporâneo, o capitalismo, assim como as transformações da propriedade privada até a grande indústria na época moderna, né? Então, eles fazem toda essa apresentação, né, inicialmente nas páginas 30 a 39, e depois também nos outros fragmentos, né, se observa também uma repetição dessas afirmações, às vezes um aprofundamento, ou formulações alternativas dessa visão que eles apresentam da história, né? Cujos principais elementos são a divisão social do trabalho,
a divisão entre campo e cidade, o surgimento da sociedade burguesa, né, do mercado e da grande indústria. Da mesma forma, como vai ser a sequência desse fragmento, a origem do Estado e a relação do Estado com a sociedade civil ou a sociedade burguesa, né? É um trecho que vai das páginas 40 a 46 que tem um título, né? Esse título aí em negrito, Origem do Estado e Relação do Estado com a Sociedade Civil, é um título dado pelos próprios autores, né? Por fim, na página 47, né, dessa edição brasileira da Boitempo, nós temos um fragmento chamado Rascunho das páginas 30 a 35, que fazem a primeira apresentação da concepção de ideologia, né? Um trecho em que se encontra lá a formulação bastante conhecida: as ideias da classe dominante são as ideias dominantes, né? Então, todo esse trecho da página 47 até a página 50 é um trecho muito importante porque é onde os autores defendem essa tese, né, e apresentam sua concepção de ideologia, né? Depois, em outros momentos do texto, essa concepção vai ser reafirmada, reapresentada, né, e nós vamos ler alguns trechos em que essa noção de ideologia é apresentada. Isso vai estar especialmente nos fragmentos finais, né, que tem, né, que seriam talvez formulações iniciais do início desse capítulo, né, o início do livro, né, a parte sobre Feuerbach, que se chamaria a ideologia em geral, em especial a ideologia alemã ou a filosofia alemã, segundo essas duas variantes, né? Bem, mas antes disso, temos um trecho bastante denso que vai das páginas 51 a 75, ou 77, melhor dizendo, que os autores vão reapresentando, né, aqueles de forma bastante fragmentária, como sempre, e bastante densa, né, ou bastante condensada, melhor dizendo, essa concepção da história, né, que parte da divisão social do trabalho ao surgimento da grande indústria, em que se apresentam as diferentes fases da propriedade privada, a diferença entre castas, estamentos e classes, né? Como a propriedade privada determina o surgimento de grupos que se organizam de maneira condizente com o estágio de desenvolvimento das forças produtivas, né? Então, inicialmente nós temos castas, né? Famílias que se unem em torno de certos valores, estamentos que correspondem a ordenamentos sociais mais amplos do que as castas, mas mais restritos e fechados do que as classes, até as classes modernas, né, que não, só vêm a ser realmente tais, como nós conhecemos na modernidade, no período capitalista, né? E aí nós temos a plebe e a burguesia grande e pequena, né? Nós temos como plebe, né, a classe dos prestadores de serviços que ficam muitas vezes sem emprego, né? E em determinado momento do texto, os autores chegam a falar como, né, as transformações no mundo do trabalho muitas vezes cria, né, um contingente de pessoas que não têm nenhuma atividade, né, que são consideradas pela sociedade como vagabundos. Como historicamente os vagabundos foram tratados, né, inclusive sendo dizimados, né, os autores chegam a mencionar um dado bastante terrível, né, de execuções de vagabundos no período na Inglaterra no surgimento da sociedade moderna, século XV, XVI, depois o surgimento da burguesia, né, pela propriedade privada, e como a pequena burguesia vai sendo deixada para trás por uma grande burguesia que surge com a concentração da riqueza, né, que corresponde também
as diferentes atividades que vão resultar na grande indústria. Nós temos antes, né, dessa grande indústria capitalista moderna, nós temos diversas fases de produção que vão da tecelagem, da manufatura à tecelagem, né, que correspondem a diferentes momentos de desenvolvimento tecnológico das forças produtivas e que também transforma o mundo do trabalho e as classes sociais, né? Depois eles vão falar da concorrência, de como, né, na concorrência se tem uma perspectiva universal do trabalho, né? Surge o mercado como, né, a ideia da troca, de um sistema de troca de mercadorias, né? A partir da qual se faz sentido pensar a história em termos universais e não mais em termos locais, né? É o que acontece justamente, a grande burguesia ela vai se desterritorializando, né? Ela vai se expandindo, né? E essa expansão do capitalismo, né, da sociedade de mercado e dessa forma de produção, seria a base para a apropriação pelos trabalhadores do trabalho e, consequentemente, a superação da luta de classes. Seria o comunismo. Algo que já aparece em algumas páginas desses textos da ideologia alemã, ainda que de forma bastante rudimentar, né? Mas já aparecem, né, textos importantes em que se fala como, né, ao se apropriar, né, a classe social, o proletariado, que vai compreendendo justamente o caráter universal do trabalho e se apropriando desse trabalho, superaria as contradições do capitalismo e se atingiria uma nova fase de produção em que não haveria mais a alienação do trabalho, né? É claro que isso é aqui apontado, como eu disse, de maneira bastante rudimentar, sem muita mediação, né, de uma forma, né, muito incompleta, mesmo se a gente compara com um texto bastante sucinto do Manifesto Comunista, que será publicado pelos autores dali a alguns anos, né? Enfim, depois desses fragmentos, há um grande fragmento maior, né, chamado Relação do Estado e do Direito com a Propriedade. E esse fragmento, ele retoma, né, a explicação das diferentes fases da propriedade e que corresponde, né, como nós estamos vendo, a diferentes fases do desenvolvimento das forças produtivas e, da, e das diferentes classes que surgem a partir dessa forma de trabalho. Esse trecho ele está no final, né, desse grande fragmento, né, do rascunho das páginas 36 e 72, que vai das páginas 51 a 77 da edição da Boitempo. E, no caso, esse trecho, Relação do Estado e do Direito com a Propriedade, vai da página 75 a 77. Bem, depois nós temos alguns trechos bastante fragmentários, né, que são essas anotações das páginas 77 e 78, um trecho do qual eu destaco, né, uma só frase, né, que é a ideia: não há história da política, do direito, da ciência, etc., da arte, da religião, etc., né? É uma frase que deve ser lida junto com outra que vai aparecer mais à frente, nos trechos que se remetem à ideologia, quando os autores dizem, né, por exemplo, na página 86, na nota D, né, numa anotação, um trecho que foi suprimido do manuscrito, eles dizem: conhecemos uma única ciência, a ciência da história. E a ciência da história, como nós já estamos percebendo, é a história econômica. É a história do modo como os seres humanos foram produzindo ou reproduzindo a sua vida, né? É essa história que determina o rumo da história universal, o surgimento de classes, né? Por isso que uma variante disso é a história da luta de classes, né?
e como os fenômenos da ciência, da arte, da religião e da filosofia são subsidiários dessa história. São, portanto, efeitos da história econômica, da história material, nesse sentido, né, que os autores estão desenvolvendo. Bem, aí nós temos uma série de fragmentos, né? São 5 fragmentos que correspondem a esse trecho sobre Feuerbach, né? No primeiro deles, da página 79, os autores fazem alguns comentários de algumas passagens da obra de Feuerbach, como a essência do cristianismo, a filosofia do futuro, né? Os princípios da filosofia do futuro, mas são trechos bastante fragmentados, né? Que não é o caso aqui de retomar, né? O mais interessante é o fragmento seguinte, que se chama Feuerbach, a ideologia em geral, em especial a alemã, né? Com uma parte A, né? Que indica que haveria uma outra parte. E o que eles fazem nesse fragmento, que na edição brasileira está nas páginas 83 e 84, é uma história da filosofia pós-hegeliana, né? Claro, né, a história, entre aspas, porque a história para valer com outra ciência só existe da história da base material econômica. Mas é possível, né, como ideologia, entender os diferentes capítulos da filosofia pós-hegeliana, né? E é isso que os autores fazem na página 83, né? Eu vou ler esse trecho com vocês, né? Depois o fragmento seguinte, né, que também fala da ideologia, né, com um título levemente diferente agora, a ideologia em geral, em especial a filosofia alemã, que os autores descrevem como processo de apodrecimento do espírito absoluto. É um trecho que não é tão interessante como o anterior, né, embora seja um trecho também bastante interessante, e que se refere, né, especificamente à filosofia, né, a história da filosofia, e por isso, né, no nosso curso tem um interesse especial. Mas mais importante ainda, né, e como resumo e síntese desse trecho todo, são os fragmentos finais, né, especialmente o segundo, né, que vai apresentar de fato a filosofia como ideologia, né, o fragmento que vai das páginas 93 a 95. Vou deixar de lado também o fragmento 1, que retoma a explicação da divisão social do trabalho e das diversas formas de propriedade, né, que, como nós já vimos, é um pouco a visão, né, que os autores têm da história, apresentada ali de maneira bastante fragmentária. Então, o que nós vamos fazer nessa parte da aula é ler com atenção esses pequenos textos que são chamados, são fragmentos que correspondem a essa primeira parte chamada Feuerbach, que falam da filosofia pós-hegeliana, no primeiro deles, que vai das páginas 83 a 84, e o segundo deles, a filosofia em geral como ideologia, que vai das páginas 93 a 95. Então, eu vou ler com vocês esses trechos, né, para a gente terminar a compreensão aí dessa parte sobre Feuerbach, que compõe, né, as páginas iniciais da ideologia alemã, e mais do que isso, o núcleo da visão de história e de ideologia que os autores apresentam nesta obra. E como nós estamos vendo, é uma obra bastante complexa, com muitas camadas, tendo em vista, sobretudo, o seu caráter inacabado. Bem, então nós vamos lá para o trecho da página 83, em que os autores, né, fazem lá, como eu disse, uma pequena história da filosofia pós-hegeliana. O texto vem assinado pelos dois autores, né, o fragmento, o manuscrito,
é de junho de 46, foi possível estabelecer uma data, ou talvez o texto mesmo venha com uma data, isso eu não sei dizer, mas ele diz o seguinte, né? A ideologia em geral e em especial a alemã. A crítica alemã, até em seus mais recentes esforços, não abandonou o terreno da filosofia. Longe de investigar seus pressupostos gerais filosóficos, todo o conjunto de suas questões brotou do solo de um sistema filosófico determinado, o sistema hegeliano. Não apenas em suas respostas, mas já nas próprias perguntas havia uma mistificação. Essa dependência de Hegel é o motivo pelo qual nenhum desses modernos críticos sequer tentou empreender uma crítica abrangente do sistema hegeliano, por mais que cada um deles afirme ter superado Hegel. Suas polêmicas contra Hegel e entre si limitam-se ao fato de que cada um deles isola um aspecto do sistema hegeliano e volta esse aspecto tanto contra o sistema inteiro quanto contra os aspectos isolados pelos outros. De início, tomavam-se categorias hegelianas puras e não falseadas, tais como as de substância e autoconsciência. Mais tarde, profanaram-se as categorias com nomes mais mundanos, como os de gênero, o único, o homem. Como estamos vendo, né, essas expressões gênero, o único ou o homem seriam as traduções dos jovens hegelianos para a filosofia hegeliana, né? E nesse texto, como já deu para perceber, o que os autores Engels e Marx estão apontando é a dependência estrita dos jovens hegelianos em relação a Hegel, portanto, compartilhando com o mestre a mistificação própria da atividade filosófica em geral. Toda a crítica filosófica alemã, de Strauss a Stirner, limita-se à crítica das representações religiosas. Partia-se da religião real e da verdadeira teologia. O que se entendia por consciência religiosa, representação religiosa, foi posteriormente determinado de diferentes formas. O progresso consistia em subsumir também as representações metafísicas, políticas, jurídicas, morais e outras, que eram pretensamente dominantes, à esfera das representações religiosas ou teológicas, do mesmo modo em declarar a consciência política, jurídica e moral como consciência religiosa ou teológica, e o homem político, jurídico e moral, em última instância, o homem como religioso. O domínio da religião foi pressuposto pouco a pouco. Pouco a pouco, toda a relação dominante foi declarada como uma relação religiosa e transformada em culto, culto ao direito, culto ao Estado, etc. Por toda parte, girava-se em torno de dogmas e da crença em dogmas. O mundo foi canonizado numa escala cada vez maior, até que, por fim, o venerável São Max pôde santificá-lo en bloc e, com isso, liquidá-lo de uma vez por todas. Vocês já perceberam que São Max se refere a Max de Stirner, né? E justamente o São Max é o cardeal do Concílio de Leipzig, né? Porque é justamente como ainda sacerdote que Marx e Engels veem os jovens hegelianos, já que eles participam, como vimos, da mistificação religiosa em que consiste a filosofia de Hegel. E aí um trecho, né, agora, na página 84, que aproxima os velhos dos jovens hegelianos. Dizem os autores, os velhos hegelianos haviam compreendido tudo, desde que tudo fora reduzido a uma categoria da lógica hegeliana. Os jovens hegelianos criticavam tudo, introduzindo furtivamente representações religiosas por debaixo de tudo ou declarando tudo como algo teológico. Os jovens hegelianos concordam com os velhos hegelianos no que diz respeito à crença no domínio da religião, dos conceitos, do universal no mundo existente. Só que uns combatem como uma usurpação o domínio que os outros saúdam como legítimo. Então, né, é a ideia de que tanto os jovens quanto os velhos estão no mesmo terreno, no terreno da filosofia,
do qual só se sai quando se presta atenção à história real, né? A essa perspectiva materialista que ambos os autores estão apresentando nesse texto. Para concluir, eles vão dizer: dado que para esses jovens hegelianos as representações, os pensamentos, os conceitos, em resumo, os produtos da consciência por eles autonomizada, são considerados os autênticos grilhões dos homens, exatamente da mesma forma que para os velhos hegelianos eles eram proclamados como os verdadeiros laços da sociedade humana, então é evidente que os jovens hegelianos têm de lutar apenas contra essas ilusões da consciência. Uma vez que, segundo sua fantasia, as relações entre os homens, toda a sua atividade, seus grilhões e barreiras, são produtos de sua consciência, os jovens hegelianos, consequentemente, propõem aos homens o seu postulado moral de trocar sua consciência atual pela consciência humana, crítica ou egoísta, e de, por meio disso, remover suas barreiras. Essa exigência de transformar a consciência resulta na exigência de interpretar o existente de outra maneira, quer dizer, de reconhecê-lo por meio de uma outra interpretação. Os ideólogos jovens hegelianos, apesar de suas fraseologias que têm a pretensão de encontrarem a expressão certa para... desculpe, eu li errado. Os ideólogos jovens hegelianos, né? Então vejam que eles são chamados de ideólogos, né? Apesar de suas fraseologias que têm a pretensão de abalar o mundo, são os maiores conservadores, né? Então, uma frase bastante forte, né, que justifica toda o caráter, né, satírico e até mesmo, né, desrespeitoso com que os autores se referem, especialmente a Bauer e a Stirner, né, menos a Feuerbach, né? Mas eles entendem que os jovens também são conservadores, né? Os mais jovens dentre eles encontraram a expressão certa para qualificar a sua atividade quando afirmam que lutam apenas contra fraseologias, né? E aqui a referência dada na edição a essa expressão fraseologias, né, é uma ênfase, é uma referência a um texto do Bruno Bauer. Mas essa expressão fraseologia é mais comum nos escritos de Stirner. Continuam os autores. Esquecem apenas que a essas fraseologias não opõe nada além de fraseologias e que, ao combaterem as fraseologias deste mundo, não combatem de modo algum o mundo real existente. Os únicos resultados aos quais essa crítica filosófica pôde chegar foram algumas poucas, e mesmo assim precárias, explicações histórico-religiosas acerca do cristianismo. Todas as suas outras afirmações não passam de floreios acrescentados à sua pretensão de ter fornecido descobertas de importância histórico-mundial com aquelas explicações insignificantes. A nenhum desses filósofos ocorreu a ideia de perguntar sobre a conexão entre a filosofia alemã e a realidade alemã, sobre a conexão de sua crítica com seu próprio meio material. E é justamente nisso que consiste uma crítica à ideologia, né? É se perguntar pela conexão entre uma dada filosofia e a realidade daquela filosofia ou da base material que a torna possível, né? Essa é a crítica da ideologia no sentido marxista, inaugurada nesta obra, A Ideologia Alemã. Muito bem, então nós encerramos a leitura daquele fragmento, né? E há um outro com título bastante parecido, né? Em que eles retomam essa ideia, né, de comentar a filosofia alemã dos anos 42 a 45, né, especialmente Feuerbach, Bruno Bauer e Stirner, e como, sendo toda essa sequência de filósofos, né, dependentes da filosofia hegeliana, né, tudo isso, todo esse processo, né, pode ser caracterizado como processo de apodrecimento do espírito absoluto, como dizem os autores aqui no segundo parágrafo desse texto.
Então, eles falam, né, da gritaria filosófica, né, e ao comentar a fraseologia, né, então são palavras muito parecidas, ideologia, fraseologia, gritaria, né, aquilo que hoje nós chamaríamos de blá, 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 e que o Heidegger, né, chamou de falatório, né, que é justamente essa filosofia considerada inócua, não apenas porque não traz resultado prático, mas porque não oferece uma verdadeira crítica, mesmo quando se propõe a fazer uma crítica, né? Uma crítica que tem ainda o adjetivo de ser crítica, como os autores vão satirizar, né, no texto da Sagrada Família, né, ao se referir ironicamente ao Bruno Bauer como um autor de uma crítica, né? Bem, então nós temos, né, e aqui há uma nota, né, eu deixo um pouco de lado as notas em geral, que são variações do texto ou anotações à margem dos textos, mas aqui na página 86, na nota C, eles fazem uma referência breve a Feuerbach como o único que de fato fez algum progresso em seus escritos e cujos escritos podem ser examinados de boa fé, né? Então, na verdade, todo aquele mérito do texto, todo aquele mérito mencionado no texto anterior dos jovens hegelianos se refere, sobretudo, ao estudo de Feuerbach da religião. Muito bem, agora nós vamos para o fragmento final. Não o fragmento 1, que, como eu disse, retoma a história da propriedade privada, da divisão social do trabalho, mas o fragmento 2, que é o último dessa parte sobre Feuerbach, está na página 93, e que, ao meu ver, sintetiza bem aí boa parte das considerações desses diversos manuscritos. E eu começo lendo pelo segundo parágrafo do texto, vou pular o primeiro. Então, dizem os autores, estamos aqui na página 93. A produção de ideias, de representações da consciência está, em princípio, imediatamente entrelaçada com a atividade material e com o intercâmbio material dos homens, com a linguagem da vida real. O representar, o pensar, o intercâmbio espiritual dos homens ainda aparecem aqui como emanação direta de seu comportamento material. O mesmo vale para os o mesmo vale para a produção espiritual, tal como ela se apresenta na linguagem da política, das leis, da moral, da religião, da metafísica, etc., de um povo. Os homens são os produtores de suas representações, de suas ideias e assim por diante. Mas os homens reais, ativos, tal como são condicionados por um determinado desenvolvimento de suas forças produtivas e pelo intercâmbio que a ele corresponde até chegar às suas formações mais desenvolvidas. A consciência não pode jamais ser outra coisa do que o ser consciente. E o ser dos homens é o seu processo de vida real. Se em toda a ideologia os homens e suas relações aparecem de cabeça para baixo, como numa câmara escura, este fenômeno resulta do seu processo histórico de vida, da mesma forma como a inversão dos objetos na retina resulta de seu processo de vida imediatamente físico. Essa é uma imagem, né, que ficou bastante conhecida, né, da apresentação da ideologia como um mundo invertido, né? A ideia, então, de que, como diz o texto, em toda ideologia, os homens e suas relações aparecem de cabeça para baixo, como numa câmara escura, né? E esse fenômeno resulta do seu processo histórico de vida, da mesma forma como a inversão dos objetos da retina resulta de seu processo de vida imediatamente físico. Ou seja, da mesma forma que esse fenômeno da inversão da visão é um fenômeno que se explica, né, pela ótica por conta de um processo físico, da mesma forma, essa inversão que faz com que as pessoas entendam que as ideias que elas têm sobre sua vida são aquilo que determinam a sua vida material,
é explicável pela história tomada aqui como uma ciência, né? Então, dizem os autores, totalmente ao contrário da filosofia alemã, que desce do céu à terra, aqui se eleva da terra ao céu. Quer dizer, não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou representam, tampouco dos homens pensados, imaginados e representados, para, a partir daí, chegar aos homens de carne e osso. Parte-se dos homens realmente ativos e a partir de seu processo de vida real. Expõe-se também o desenvolvimento dos reflexos ideológicos e dos ecos desse processo de vida. Também as formações nebulosas na cabeça dos homens são sublimações necessárias de seu processo de vida material, processo empiricamente constatável e ligado a pressupostos materiais. A moral, a religião, a metafísica e qualquer outra ideologia, bem como as formas de consciência a elas correspondentes, são privadas aqui da aparência de autonomia que até então possuíam. Então, moral, religião, metafísica ou qualquer outra ideologia, né, conceito que também vai se enriquecendo na obra de Marx, de modo a ficar mais claro o que são as formas ideológicas, né, não apenas o pensamento dos homens manifestos e inscritos em obra de arte, em textos religiosos, né? Mas também as instituições do direito e do Estado, que, segundo Marx, são formas ideológicas de defesa ou de manutenção de uma forma de produção e de uma forma de propriedade. Então, com essa inversão daquilo que, segundo os autores, já estava invertido, né? E é curioso, né? Essa imagem da inversão remete a um dos textos dos manuscritos em que há, né, justamente a figura de um homem de ponta cabeça, né, em mais um daqueles desenhos do Engels, né, que tinha de fato de uma peculiar habilidade, né, para a caricatura. Mas eles, com essa inversão, eles pensam ter desmascarado essa pretensa autonomia da filosofia e da ideologia em geral em relação a essa base material. Então, eles continuam. Essas formas, né, de ideologia não têm história nem desenvolvimento, mas os homens, ao desenvolverem sua produção e seu intercâmbio materiais, transformam também com esta sua realidade seu pensar e os produtos de seu pensar. Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência, né? Uma frase que, né, depois vai estar numa obra do Marx que foi publicada chamada Para Crítica ou Contribuição para a Crítica da Economia Política, né? No prefácio desta obra, o Marx retoma toda a sua trajetória dos estudos hegelianos até a ideologia alemã e o descobrimento dessa visão materialista histórica da realidade, que é sintetizada nessa frase, né? Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. No primeiro modo de considerar as coisas, parte-se da consciência como do indivíduo vivo. No segundo, que corresponde à vida real, parte-se dos próprios indivíduos reais, vivos, e se considera a consciência apenas como sua consciência. Portanto, como fenômeno daqueles indivíduos reais previamente existentes. Então, a consciência não tem uma vida e uma história autônomas em relação aos indivíduos, aos homens reais, nos conflitos reais pela criação dos seus modos de subsistência. Esse modo de considerar as coisas não é isento de pressupostos. Então, há um pressuposto aí, né, coisa que os filósofos alemães, em geral, não gostam de admitir, mas numa abordagem materialista é inevitável partir de pressupostos. Esse modo de considerar as coisas parte de pressupostos reais e não os abandona em nenhum instante. Seus pressupostos são os homens, não em quaisquer isolamento ou fixação fantásticos, mas em seu processo de desenvolvimento real
empiricamente observável sob determinadas condições. Então, logo seja apresentado esse processo ativo de vida, a história deixa de ser uma coleção de fatos mortos, como para os empiristas, ainda abstratos, ou uma ação imaginária de sujeitos imaginários, como para os idealistas, né? Então, essa concepção do materialismo histórico, né, embora seja claramente anti-idealista, também é antimaterialista vulgar ou empírica abstrata, como são, segundo os autores, né, muitos dos materialistas da filosofia moderna, franceses e ingleses, sobretudo, né? Para concluir, ali onde termina a especulação na vida real, começa também, portanto, a ciência real, positiva, a exposição da atividade prática, do processo prático de desenvolvimento dos homens. As fraseologias sobre a consciência acabam e o saber real tem de tomar o seu lugar. A filosofia autônoma perde, com a exposição da realidade, seu meio de existência. Em seu lugar, pode aparecer, no máximo, um compêndio dos resultados mais gerais que se deixam abstrair da observação do desenvolvimento histórico dos homens. Se separadas da história real, essas abstrações não têm nenhum valor. Elas podem servir apenas para facilitar a ordenação do material histórico, para indicar a sucessão de seus estratos singulares, mas de forma alguma oferecem, como a filosofia o faz, uma receita ou um esquema com base no qual as épocas históricas possam ser classificadas. A dificuldade começa, ao contrário, somente quando se passa a consideração e a ordenação do material, seja de uma época passada ou do presente, quando se passa a exposição real. A eliminação dessas dificuldades é condicionada por pressupostos que não podem ser expostos aqui, mas que resultam apenas do estudo do processo de vida real e da ação dos indivíduos de cada época. Destacaremos aqui algumas dessas abstrações a fim de contrapô-las à ideologia, ilustrando-as com alguns exemplos históricos. Bem, e assim então termina esse fragmento, né? E toda essa parte inicial do texto sobre Feuerbach, começando então, retomando os autores, a crítica das filosofias de Bruno Bauer e Stirner como ideológicas, como filosofias que refletem o estágio de desenvolvimento econômico e social e político na Alemanha no século XIX. Não como uma filosofia autônoma que surge independentemente dessas condições materiais, mas uma filosofia que não apenas está condicionada por essas determinações, mas é o reflexo delas. Então, na próxima parte, né, dessas aulas sobre a ideologia alemã, eu vou abordar, ainda que de modo bastante sucinto, né, e resumido, a abordagem dos autores sobre Bruno Bauer e Max Stirner. Até breve.